Bom dia, amados irmãos. Estamos reunidos mais uma vez na Escola Bíblica Dominical da nossa igreja, Igreja Batista Central de Taguatinga. É um prazer estar com os irmãos para estudarmos princípios da Palavra de Deus. Nós, da classe Relacionamento Discipulador, estamos estudando este livro, que é o livro Raízes, que tem todas as orientações para que a gente possa desenvolver um discipulado embasado nos princípios da Palavra de Deus. Quero dar um aviso àqueles que ainda não têm o nosso livro, que você pode chegar na QNA, na nossa sede administrativa, na terça-feira. O irmão Júnior vai estar com essa literatura. Se o irmão ainda não tem, vale a pena você chegar aqui no horário comercial para ter esse livro, que vai ajudar muito você no seu discipulado, no seu envolvimento com Jesus Cristo e também com as pessoas que você está próximo orando, O nosso capítulo hoje é o segundo capítulo do nosso livro e o tema é esse que está aqui na tela. Relacionar-se implementando uma rede de cuidado. A partir da página 30 do nosso livro, E quando a gente fala a respeito de relacionamento, nós começamos a entender princípios da palavra de Deus. E é interessante, amados, que quando se fala de relacionamento, a primeira coisa que vem à nossa mente é uma pergunta: quanto tempo eu vou gastar com essa pessoa? Vale a pena pensar nisso. Realmente, um discipulado leva muito tempo. Um discipulado, você tem que se preparar para isso. Você, como discipulador, começa a se envolver numa amizade com uma pessoa, ou você já tem esse envolvimento, seja do trabalho, da escola, da faculdade, e você olha para aquela pessoa e começa a orar por ela, e é interessante que isso você deve realmente pensar que você vai precisar de tempo para gastar com essa pessoa. E na própria Bíblia nós temos o exemplo, e o próprio exemplo é Jesus. Jesus gastou tempo com seus discípulos, tempo de qualidade, tempo realmente envolvendo a vida dele com a vida dos 12 discípulos que ele chamou. E o que eu acho interessante, como introdução para nós nesta manhã, é que o tempo que Jesus gastou com seus discípulos realmente representa para mim e para você exemplos valiosos. Porque Jesus, ao estar no barco com os discípulos, ele estava ali conhecendo os discípulos e deixando ser conhecido. Quando ele ia visitar alguém, ele levava os discípulos. Quando ele era convidado, como foi convidado para um casamento, Jesus levava os seus discípulos. E em cada momento desses, Jesus estava com a intenção de ensinar os seus discípulos. E um discipulado sempre tem que ter isso na mente e no nosso coração, que aonde nós estamos com os nossos discípulos, quando nós procuramos os nossos discípulos, nós devemos estar com a intenção de ensinar os princípios da palavra de Deus. E nós podemos ver vários textos nos evangelhos que Jesus usava parábolas para ensinar os discípulos e as pessoas que estavam ouvindo ele. Jesus, ao falar com as autoridades, Jesus também estava ali ensinando os seus discípulos. Quando Jesus falava com pessoas simples, Jesus estava também ali com os seus discípulos. Em cada momento nós podemos observar isso, amado. É você lendo os evangelhos, você realmente vai perceber isso, que o tempo de Jesus era um tempo valioso com seus discípulos. E quando eu e você, que estamos discipulando uma pessoa, nós devemos ter esse princípio, que é um tempo valioso que nós temos com aqueles que nós estamos caminhando. Então, veja bem, na nossa revista, na página 21 a 31, diz assim: mas a Igreja de Cristo, ninguém realmente tem um padrão, um valor maior do que o outro. Todos temos esse mesmo chamado. Nós temos o chamado de fazer discípulo, E quando você observa várias partes da nossa revista, agora na página 32, entende a importância do relacionamento na formação de discípulos que implica adequar a nossa agenda à agenda de Jesus.
seria realmente nós olharmos o tempo que nós temos de família, o tempo que nós temos de trabalho, de escola, o tempo na igreja, e nós vamos analisar qual o tempo que nós temos também com as pessoas que nós vamos discipular. Algumas vezes nós vamos deixar algumas coisas que para nós ainda é importante, mas no relacionamento discipulador nós vamos realmente aplicar um tempo maior. Não que você vai deixar de ter o seu tempo com a sua família, o tempo na igreja, o tempo com os irmãos da igreja. Não. Você vai saber agendar realmente algo que é importante. Veja como está na página 32, essa tela, essa segunda tela que fala: nossa agenda determina aquilo que valorizamos. Veja bem, amado. Nossa agenda determina aquilo que valorizamos. Isso está no início da página 33. Então, o que é de valor para mim e para você? Que são vidas que ainda não conhecem Jesus como Senhor e Salvador, e isso é valioso para nós. E saiba, amado, é muito mais valioso para o nosso Deus. Quando nós estamos investindo a nossa vida na vida de outras pessoas, nós estamos alegrando o coração do Senhor. Nós estamos cumprindo com o mandamento do Senhor, ir e fazer discípulos. Veja bem, no último parágrafo da página 33, Jesus investiu maior parte de seu tempo ministrando no relacionamento com os discípulos. A maior parte do tempo ele gastou com seus discípulos. Veja bem, ele não negava que Jesus tinha investido tempo em seu ministério com as multidões, mas maior parte de tempo foi investido intencionalmente na vida dos discípulos. Ou seja, Jesus gastou tempo, mas gastou tempo com os discípulos. Né? Lógico que ele teve tempo com a sua família, ele teve tempo a sós com Deus, mas o importante, a visão do Senhor era realmente estar com os seus discípulos. E agora na página 34, os atos de Jesus estavam repletos de intencionalidade para a formação dos seus discípulos. Então, além de ter a intenção, ele tinha um foco, era o ensino. Aquilo que ele queria passar para os discípulos, nós temos também que ter isso. Nós temos que pensar numa amizade verdadeira com os nossos discípulos, um tempo agradável, gostoso com ele. Mas o foco do nosso relacionamento discipulador deve ser os ensinos da palavra de Deus. Vale a pena você pensar assim, que é bom ter um discípulo, é bom caminhar com ele, né? Mas o fundamental no nosso coração, na nossa mente, nos nossos lábios, é os ensinos da palavra de Deus. Então, foi por meio de uma vida de oração que Jesus motivou os discípulos, porque eles viram Jesus orando, eles viram Jesus caminhando em vários momentos, mas antes ele orava, a ponto dos discípulos perguntar: Senhor, ensina-nos a orar, como nós devemos fazer? Então, cada momento que Jesus estava fazendo, seja um milagre, seja um ensino, os discípulos estavam com eles. E vale a pena você ver como que você tem o seu relacionamento com Deus e isso vai chamar a atenção do seu discípulo, querido irmão. Irmãos, nós temos que observar que a nossa vida, ela tem que ser transparente no nosso relacionamento discipulador, para que as pessoas também consigam ver aquilo que nós aprendemos da palavra de Deus, aquilo que nós estamos vivendo. Porque se Deus nos chamou para ser discipuladores, é porque realmente Ele deu a nós essa disposição. Ele mexe no nosso coração, Ele opera na nossa vida, de modo que nós não podemos ficar retendo esses princípios maravilhosos da vida cristã. Nós temos o prazer, a alegria de estar passando isso para outras pessoas. E no finalzinho, ele diz: não deixe de investir tempo de oração junto com o seu discípulo. O autor da revista, do livro que nós temos, diz que nós temos que gastar tempo com o nosso discípulo. Tempo de qualidade, seja na leitura da palavra, seja na oração, seja realmente assistindo um filme, tomando um lanche, em vários momentos que nós temos com nossos discípulos, aqueles que já estão discipulando, aqueles que vão discipular, deve estar sempre com isso na mente. Gastar tempo e tempo de qualidade, né? Agora na página 35, foi enquanto baseava um lugar
deserto para orar, é que Jesus realmente começou a despertar no coração dos discípulos, né, na mente deles, o que é oração, como deve ser feita. E vale a pena você olhar Marcos capítulo 6, versículos 30 a 34, mostrando realmente que é o modo que Jesus usou para cativar os seus discípulos, né? Ah, Ainda no terceiro parágrafo da página 35, foi durante uma travessia de mais ou menos 10 quilômetros do barco da Galileia para Cafarnaum, que Jesus, no meio da situação, mostrou fé. Aonde deveria estar a fé dos discípulos? Então, nos momentos que nós estamos passando com nossos discípulos, nós devemos mostrar a fé que nós temos e desenvolver na vida dos discípulos realmente como que eles devem ter uma vida de fé, né? Ah, por exemplo, quando Jesus estava curando a uma pessoa, Jesus levava os seus discípulos, né, para ver como é que era. Em alguns momentos Jesus tocou, em alguns momentos Jesus fez a lama, colocou aos olhos do cego. Então tudo isso era modo de ensino de Jesus com seus discípulos, né? Ainda tem mais um ponto que diz a diversidade do relacionamento de Jesus com seus discípulos. Como que ele realmente, além de gastar tempo, ele estava observando os seus discípulos. E isso é algo que eu e você também, no caminhar do relacionamento discipulador, nós estamos conhecendo ele e ele também está nos conhecendo. É interessante essa ideia de relacionar-se com tendo o princípio de estar cuidando também da pessoa, vendo aquilo que ela realmente acredita, vendo aquilo que ela tem dificuldade. Em outros capítulos, nós vamos observar mais a questão do próprio cuidado com o discípulo, né? Então, veja bem, o relacionamento discipulador não se resume a um encontro semanal de 1 hora com o discípulo. Você realmente deve separar tempos de qualidade com o seu discípulo, seja no momento de oração, seja no momento de estudo bíblico, seja no momento de lazer, uma caminhada, fazer uma atividade na sua casa ou na casa do discípulo, né? Enfim, do momento que você começar um trabalho de discipulado, um envolvimento de relacionamento discipulador, você vai encontrar lugares específicos para isso. Eu quero dar um exemplo da minha vida. Certa vez eu estava com um discípulo e ele tinha que cuidar da fazenda do pai dele, porque o pai dele faleceu. E então, praticamente de 15 em 15 dias, ele ia todo final de semana, mas de 15 em 15 dias ele tinha que ir lá para dar assistência ao caseiro, ver como é que estavam as coisas nesse sentido. E sempre que ele ia lá, ele me chamava. Nós íamos sentido Águas Lindas de Goiás e a fazenda dele ficava ali. E enquanto ele cuidava desse trabalho todo de com o zelador, trator, essas coisas de fazenda, eu tirava o meu tempo e ia para um riacho que tinha próximo da casa, né, onde ficava a fazenda dele. Então é interessante, queridos, que ali eu ficava sós com Deus, orando, meditando, e certa vez esse meu amigo chegou, eu estava discipulando ele, apesar que ele já era cristão, mas ele tinha a área de que ele precisava ser discipulado, e nós estávamos também com a visão de que ele seria um dos líderes de estudo bíblico, né? Então nós saímos sempre para conversar. E nessa manhã, eu lembro que eu estava na beira de um riacho e eu estava com um pedacinho de madeira e eu mexia na água. E à medida que eu mexia na água, ia mais profundo, onde tinha um pouco de terra. E o Espírito Santo estava falando ao meu coração, né? A respeito de como o inimigo nos faz realmente cair em pecado. A água era cristalina, queridos. A água era muito cristalina. Mas à medida que eu mexia naquela terra, a água naquela região que eu mexia com uma madeira, um galho que eu tinha na minha mão, o interessante é que aquela terra subia e sujava toda a água. E passava um tempo, eu tirava, parava de mexer e a água voltava a ser cristalina.
E ali o Espírito Santo estava me ensinando, e nesse momento meu colega chegou, meu irmão em Cristo, e ele disse: Elias, o que que você está fazendo? E eu falei: olha, estou meditando aqui a respeito de como que o inimigo faz quando nós temos uma vida no relacionamento com Deus. Ele falou assim: mas você está olhando para o rio, o que que você está fazendo? Eu falei: presta atenção aqui o que está acontecendo. E eu chamei ele e falei: olha aqui, tá vendo? A água está cristalina, tá limpa, como a nossa vida com Jesus. Mas muitas vezes o inimigo mexe, mexe, mexe lá no fundo, e a areia vem e suja toda a água. Mas a misericórdia e o amor do Senhor vem com a água cristalina e limpa tudo, nos perdoa. Ele olhou para mim e falou: mas rapaz, eu estou aqui nessa fazenda há tantos anos, eu venho nesse riacho aqui sempre, nunca pensei em um negócio desse. Queridos, quando nós estamos discipulando alguém, quando nós estamos perto de uma pessoa, qualquer momento é momento de você levar a mensagem da palavra de Deus. Eu lembro que ele ficou olhando para aquela água, mexeu novamente com a madeira que eu tinha na minha mão, a areia subiu, sujou a água, e ele olhou a água novamente ficar cristalina. Ele falou assim: olha, ganhamos o dia, porque realmente entendi que quando nós pecamos, o Senhor vem com a água cristalina e nos purifica. Então aquela manhã foi uma manhã muito agradável no nosso relacionamento. E eu estou contando isso, algo que aconteceu talvez há 20 anos atrás. Mas há uns 15, 20 dias atrás, por telefone, conversando com esse meu amigo, meu irmão em Cristo, ele relembrou tudo. Eu falei: lembra aquelas viagens que nós fazíamos para a fazenda? Quantos ensinos nós tivemos? Hoje ele é casado, tem filhos, eu também, a gente quase não se encontra muito, mas nós gastamos tempo olhando um para o outro, cuidando um do outro, perguntando como é que está a vida um do outro. E amados, eu tenho essa amizade há mais de 30 anos com esse meu amigo. Então, nós estamos falando a respeito de relacionamento discipulador, nós temos que entender que vale a pena você gastar tempo, e tempo de qualidade. Eu poderia ter ido para essa fazenda, aproveitado o tempo lá e, né? E foi muita experiência interessante nessa fazenda que nós íamos ali perto de Águas Lindas de Goiás. Né? Eu poderia contar outras experiências, como furar o pneu do trator e a gente ter que colocar o pneu dentro de uma Kombi. Foi um drama isso, e muito interessante. Esse meu colega sempre, esse irmão em Cristo sempre lembra, né? E quando a gente vê uma Kombi, a gente sempre lembra como foi difícil colocar o pneu de um trator, né, dentro de uma Kombi. Numa outra oportunidade, talvez eu conte essa experiência. Mas, querido, Jesus gastou tempo no chamado que ele fez. Ele chamou 12 discípulos e ele gastou tempo com os 12 discípulos. Ele se fez conhecido e ele também conheceu os discípulos, né? Então, dentro dessa dinâmica, agora na página 37, dinâmica do relacionamento discipulador, nós temos o chamar o discípulo. Como que eu e você vamos estar iniciando um trabalho de discipulado? E tudo na vida do cristão, amados, começa com oração. E nós temos aqui, eu queria mostrar para os irmãos, dentro do trabalho de relacionamento discipulador da Igreja Multiplicadora, nós temos esse cartão de oração. Eu gostaria que você pensasse realmente a ter esse cartão com você, né, na sua Bíblia ou num local que você bem visível para você. Você vai colocar o nome de 5 pessoas aqui, tá? Pessoas que você vai estar orando, do seu trabalho, da sua escola, onde você mora, da sua família, enfim, 5 pessoas. Colocando o nome ali, você vai orar diariamente, uma, duas vezes durante o dia, quanto tempo você tiver pela vida daquelas pessoas. Assim começa o discipulado, você orando pela vida de uma pessoa. Isso não quer dizer que você vai discipular as 5 pessoas no mesmo tempo. Muitas vezes Deus vai abrir as portas, né, para uma, para duas pessoas. Mas as outras você já vai estar orando, para que à medida que Deus te der tempo e sabedoria, você vai estar começando também com essas outras pessoas. Não se preocupe, mas 5 pessoas para mim discipular é muita coisa. Calma. Se Deus realmente chamar você para o discipulado com 5, ele vai te dar condições. Mas tenha certeza, comece com uma pessoa. Comece orando por uma pessoa, né? Do seu relacionamento familiar, trabalho, escola, enfim. Vale a pena você ter esse cartão. Assim que você conseguir adquirir o livro, provavelmente nós vamos também
passar para você esse cartão se você ainda não tem, né? Mas pode procurar a mim, pode procurar o pastor Mateus, a irmã Glaucilene, nós teríamos prazer em entregar para você esse cartão que vale a pena você realmente analisar. E na página 38 tem todos os passos que você deve dar em relação ao cartão de oração. Ok? Então, acolher os discípulos, né? Um discípulo é realmente você ir, né? É como a palavra de Deus fala: ide, anunciar o evangelho, né? Faça discípulo. Então, o discípulo pode até vir, tá? Pode até vir, mas o certo é você ir até o discípulo, achar uma pessoa, conhecer essa pessoa e sempre deixando você também ser conhecido. À medida que realmente as coisas vão andando, você vai ter um relacionamento que vai impactar a vida dela e a sua vida também, né? O mais importante nessa dimensão do relacionamento discipulador é apresentar Jesus por meio da nossa vida. Queridos, eu e você somos um espelho. Eles vão olhar para nós, mas no decorrer do tempo, eles vão olhar para Jesus. E fique bem claro para todos nós, quando você faz um discipulado, você é recebido como uma pessoa que tem algo para ser apresentado. A pessoa espera isso da gente. E à medida que nós estamos discipulando, nós vamos apresentar Jesus. Lembre-se, ele vai sempre olhar para você. E você deve sempre olhar para Jesus. Mas no decorrer do discipulado, ele vai olhar muito mais para Jesus. E essa deve ser a nossa intenção, né? Jamais queremos aparecer, jamais queremos ser melhor do que ninguém. Mas nós vamos estar estando numa posição que no primeiro momento eles vão olhar para nós. Por isso que a nossa vida tem que estar bem relacionada com Jesus. No nosso chamado a anunciar o Evangelho, nós temos que primeiro ter a certeza que realmente nós estamos seguindo a Jesus, a certeza que nós somos discípulos de Jesus, estamos fazendo discípulos para Jesus. Então veja bem, essa dimensão diz respeito à nossa intencionalidade em integrar as pessoas à nossa igreja, a um estudo bíblico, a um pequeno grupo. Então, à medida que nós estamos indo, a nossa intenção é essa: apresentar Jesus e usar os meios que nós temos. Nós temos a palavra de Deus, nós temos a amizade, que as pessoas vão entrar, vão procurar junto com a gente conhecer a igreja que nós frequentamos, enfim, mas não tenha preocupação no primeiro momento, em como ela vai para a igreja. O foco é como ela vai estar se relacionando com Jesus, certo? Então, aperfeiçoando os discípulos, essa é uma outra situação. À medida que nós estamos discipulando, ensinando, você também deve estar sempre na mente que você está aperfeiçoando. Ele não vai ficar só nos primeiros passos da vida cristã, né? Ele vai aprender a ler a Bíblia, ele vai aprender a orar, mas ele também tem que aprender a passar essa mensagem da palavra de Deus, ou seja, que Jesus é Salvador, que Jesus é Senhor. Então ele também tem que aprender isso, né? Não é só aceitar Jesus, viver os princípios da palavra de Deus, mas ele tem que ser aperfeiçoado, como eu e você. Até hoje eu continuo aprendendo as coisas do Senhor, continuo estudando o Novo e Velho Testamento, continuo realmente observando. Conversei com um irmão esta tarde, no sentido de que eu estou conhecendo e revendo alguns personagens da palavra de Deus, personagens que eu já conheço, mas que realmente, amados, nós precisamos rever coisas que já conhecemos, mas com certeza o Espírito Santo nos apresenta coisas novas, né? Então, cuidando de uma rede de criando uma rede de cuidados por meio de relacionamento, né? É esse cuidado que nós temos que ter. Tipo, quando fala-se uma rede, vamos colocar no sentido assim de ser algo que você está projetando, programando, né? Então vale a pena a viver esses princípios da palavra de Deus. Eu quero realmente colocar também uma frase na tela, essa aqui, ó. É a relação que temos com Jesus que nos habilita a representá-lo.
Se eu e você queremos realmente representar Jesus Cristo, nós temos que ter esse relacionamento com Ele em primeiro lugar. Nós não vamos passar nada que é nosso, nós vamos passar aquilo que é do Senhor. Nós vamos realmente estar envolvido realmente com um relacionamento discipulador com intenção de mostrar o quê? Mostrar Jesus Cristo. Por isso que eu e você temos que ter um relacionamento que nos habilite, né, nos dê as condições de falar de Jesus aos nossos discípulos, né? Nosso desejo não é multiplicar as atividades, mas realmente ter qualidade naquilo que a gente está apresentando. Não queremos que as pessoas venham a frequentar a nossa igreja e entrar simplesmente nas atividades da igreja, na atividade de uma vida cristã. Não, nós queremos realmente discipular as pessoas para elas olharem para Jesus, aprenderem com Jesus e conhecer os princípios da palavra de Deus, né? Tem uma outra tela aqui que eu gostaria que nós dessemos. O que é? Não tem. Eu creio que realmente está na nossa revista, não na tela, o princípio, né, de cuidado no meio de relacionamento discipulador. Implantar realmente o relacionamento discipulador é uma cultura da igreja que exige paciência e trabalho, pois maior parte dos membros da nossa igreja, muitas vezes, ou das igrejas evangélicas, muitas vezes não gastaram tempo com a palavra de Deus. Ou melhor, não gastaram tempo sendo discipulados na palavra de Deus. E esse princípio de uma rede de cuidado faz com que a gente possa levar esses princípios da palavra de Deus um a um, vida com vida. Princípios realmente que são meu, seu, porque nós aprendemos na palavra de Deus. Nós não vamos levar cuidados que o mundo já oferece para as pessoas. Nós vamos levar algo que eles ainda não têm, que é um relacionamento com Jesus Cristo. E primeiro eles vão estar vendo o nosso posicionamento. Eles vão estar realmente conhecendo aquilo que nós conhecemos, que é um relacionamento agradável, gostoso com Jesus Cristo. Então, queridos, eu convido você a estar revendo esse segundo capítulo do nosso livro. Convido você a estar realmente adquirindo esse livro, como eu falei no início, na terça-feira, aqui na QNA, nós podemos estar entregando esse material para você, o cartão de oração, para que você realmente desenvolva um discipulado dentro dos princípios da palavra de Deus. Lembrando que esse livro ele é importante, mas você tem o maior princípio é a própria Bíblia. O maior desenvolvimento que você deve ter é na Bíblia, porque você pode observar. Alguns podem pensar que discipulado é só no Novo Testamento, mas no Velho Testamento você encontra muitos homens discipulando, né? Muitos homens realmente caminhando com outras pessoas. E um dos exemplos que nós tivemos, alguns cultos atrás, o pastor Mateus apresentou o discipulado de Elias com o seu discípulo e teve que realmente entender que tanto no relacionamento do Velho Testamento como no Novo Testamento, né, Elias e Eliseu também é um exemplo, como também no Novo Testamento Paulo e Timóteo, enfim, não podemos olhar só para o relacionamento Jesus e os 12 discípulos, né? Em toda a Bíblia você encontra discipulado. Em toda a Bíblia você encontra a orientação do Senhor Deus dizendo para ir e anunciar os princípios da palavra de Deus. Então, nessa manhã, eu agradeço a atenção dos irmãos e convido para estar conosco nas próximas aulas. Nós vamos encerrar com uma oração, agradecendo a Deus por esse momento que tivemos de engrandecer a palavra de Deus, o ensino da palavra de Deus. Quando você abaixar a sua cabeça, vamos orar. Querido Deus, nós te agradecemos, Pai Santo, porque o Senhor nos chamou para ser discípulos de Jesus. E obrigado porque o Senhor tem nos ensinado
a também levar essa mensagem a outras pessoas. Nos dê coragem, ousadia, sabedoria para anunciar, Pai Santo, os ensinos da Tua Palavra. Que possamos realmente ter pessoas ao nosso lado, Pai Santo, interessadas em aprender da Palavra de Deus. E que nós possamos realmente também ter a intenção clara, Pai Santo, de anunciar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Ó Pai, abre as portas para que meus irmãos e minhas irmãs possam também fazer discipulados para o engrandecimento do Teu nome. Assim nós oramos, agradecidos em nome de Jesus. Uma manhã abençoada, que os irmãos possam realmente aproveitar junto da família e que realmente, domingo que vem, possamos estar continuando estudando a palavra do Senhor. Deus abençoe a todos.